Mas isso aqui também me preocupa. O fato de Rogério Ceni, quando perde, ele não assumir dentro de uma seara os seus melindres. E isso não é uma exclusividade de Rogério Ceni, mas nós já vivemos isso outrora com o Renato Paiva, com o Henderson, com o Guto, com o Barroca, onde eles tinham os seus melindres e os seus melindres eram mitigados para outrem, e essas culpas nunca eram resolvidas e o Bahia sempre tomava na cabeça. Isso me preocupa. Me preocupa o fato dos jogadores simplesmente, num começo de temporada, abrirem mão de estar com o Ceni. Ainda não vejo como eu vi nesse mesmo período do ano passado, numa final Bahia e Itabuna, onde o Bahia venceu o Itabuna, e eu disse no pré-jogo que o elenco estava rachadinho. E o técnico, à época, o Renato Paiva, foi à coletiva dizer: o elenco está fechado comigo, já estou tranquilíssimo com o que estamos a ganhar, e ganhamos um campeonato dificílimo que não havíamos a ganhar há 2 anos. E assim foi dito pelo treinador à época. E ele demorou 21 rodadas para cair fora do Bahia. Me preocupa o fato de Ceni, e aí eu ouvi Preto Casagrande em uma entrevista dizendo, abrindo aspas, Everton Ribeiro, quando foram derrotados no primeiro Bavi, pediu para a Ceni resguardar o elenco. E o que Ceni fez, a primeira oportunidade após uma derrota, foi botar o elenco na roda, dizendo: os caras não aguentam correr mais de 70 minutos, eu não tenho peças para manter o esquema, o banco é insuficiente, a diretoria de futebol não contrata, eu não consigo mudar a história do jogo com o que eu tenho no banco. Para mim, ele jogou a merda no ventilador para não assumir um erro recorrente. Confesso que eu me preocupo a ponto de olhar para as preocupações de Ceni, que realmente são nítidas e notórias, e por um elenco que é muito mais curto do que se pensava, e fazer as coisas diferentes do que deveriam ser feitas, ver um Bahia apático em jogar uma final. Eu sou do tempo, e me perdoem o saudosismo, onde o Bahia entrava para jogar uma final como se estivesse brigando pelo Caruru de 7 meninos, em uma bacia com 7 meninos, com chutes, socos e pontapés para comer mais pedaços das iguarias colocadas naquela bacia. E o Bahia não consegue jogar dessa maneira. Eu tenho certeza que o único jogo que a gente teve esse tesão foi o jogo do Sport, onde a gente produziu muito, produziu demais, o goleiro do Sport salvou e a gente fez um papel bacana e conseguiu vencer o adversário por um placar mesmo razoável, por 2-1, mas teve chance para poder dar uma goleada histórica no time de Recife, mas não conseguiu fazer. É importante entendermos que, 2 pontos. Primeiro, o Bahia precisa jogar como nunca, entregar-se e pensar: poxa, o jogo do Sport, o jogo do Náutico é um jogo que vem depois e que nós precisamos pensar depois. Precisamos vencer esse jogo de maneira urgente, imediata e assertiva. Diferente do que a gente vem fazendo ao longo da temporada, onde Ceni precisa se dividir entre Baiano, Nordeste, Copa do Brasil e agora Brasileiro, que está chegando. Tem um jogo contra o Inter, que sabe Deus quando é que vai ser esse jogo. Sábado ou domingo, quiçá até na segunda-feira. Então, nós precisamos entender que, primeiro, o Bahia precisa focar
e se fechar com o seu treinador para que, dentro das suas limitações de elenco, vença os jogos da melhor maneira possível. Outra coisa, para a gente entender isso, o Bahia precisa esquecer os melindres do seu treinador, os churumes e as churumelas do seu treinador e fazer um jogo assertivo. Jogar do Bahia para o Bahia. João, eu não acho que Rogério vá fazer um papel a esse modo, mas é necessário achar. O Bahia vai precisar jogar contra o Vitória a ponto de desestabilizar o Vitória logo cedo. Um gol já mata toda a vantagem. Ponto. Um segundo gol nos dá o título, mas não poderemos parar por aí. Um terceiro gol nos dá tranquilidade. Um quarto gol fecha o caixão. Mas você está pregando goleada a esse momento? Não. Eu estou pregando a superioridade de um elenco melhor, a superioridade de um time mais técnico, a superioridade de um elenco mais tático. Esquecendo, ignorando as valências do adversário, pensando e olhando apenas para o nosso próprio umbigo. O Bahia precisa, para além de qualquer coisa, falar a linguagem do torcedor. O que é que o torcedor quer hoje? Que o Bahia amasse o Vitória. Amasse. Mas amassar como? Fazer gol. O Bahia precisa ganhar o Vitória e ganhar o Vitória bem. Respeitar o Vitória, entender que o Vitória vai jogar todo fechadinho, entender que o Vitória não vai abrir a casinha para o Bahia jogar e que isso vai fazer, como minha esposa costuma dizer, no segundo tempo. Segundo tempo é vitória. Eles gostam de jogar no segundo tempo. Eles gostam de ir para cima. Eles gostam de abrir as linhas. Eles gostam de jogar com a bola feita de lado. Eles gostam de fazer as coisas à maneira deles, com vontade. O Vitória transpira muito mais do que inspira. O Bahia é muito mais inspiração. E para o Bahia se inspirar, é necessário fazer as coisas à sua melhor maneira, é necessário vencer os jogos, é necessário mostrar essa superioridade. De certo, não é o melhor elenco do Brasil. Está longe de ser. Mas também é importante ressaltar que esse elenco do Bahia, ele tem mais valências positivas do que negativas e mais possibilidades de vencer o Vitória do que se imagina. Agora tem que aplicar essas valências e fazer as coisas valerem e fazerem acontecer.